O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Começa agora o TV Elas por Elas. E na aula de hoje vamos falar sobre mulheres da literatura e o feminismo, com Catarine Araújo, poeta e escritora. Primeiro, agradecer pelo convite, dizer que estou muito feliz em estar aqui falando de duas coisas que eu sou apaixonada, que é a literatura e a política. E eu sou Catarine Araújo, tenho 37 anos, sou natural do Recife, mas tenho uma atuação política em Olinda, como moradora da cidade há muito tempo, uma atuação cultural também em Olinda, junto com Leia Mulheres. Eu sou advogada de formação, tenho especialização em Direito do Trabalho, mas também tenho uma trajetória como poeta e escritora, e mais recentemente como professora de escrita criativa. Fiz uma pós-graduação em escrita criativa na Universidade Católica de Pernambuco, e em paralelo a isso sempre fui poeta, de ofício, digamos assim. Publiquei meu primeiro livro em 2016, por uma editora independente aqui de Pernambuco. E em 2021 eu publiquei o meu segundo livro de poemas, que é da Confraria do Vento, uma editora do Rio de Janeiro. E o nome do livro é O Sol Não Vai Espremer Sua Grandeza para Caber nas Tuas Horas, que traz ali um compilado de poemas escrito ali no período de 2 anos, mais ou menos. E a minha trajetória na política, eu sempre tive uma atuação militante, orgânica, assim, na política, mas partidariamente organizada, digamos assim, mais recente. Eu estou como secretária-geral do PT de Olinda e também estou como assessora parlamentar da senadora Tereza Leitão, senadora por Pernambuco. E então a minha vida ela é atravessada o tempo inteiro, tanto pela literatura quanto pela política institucional. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso por aqui, sobre como essa trajetória da literatura e essa resistência política, sobretudo quando a gente pensa em mulheres negras periféricas, eu não consigo não pensar no livro de Carolina Maria de Jesus. Eu sei que existem outras referências, mas a que me vem à mente de maneira mais imediata é o livro dela, O Quarto de Despejo. Até separei aqui um trechinho, bem curtinho, que é bem simples, assim, uma coisa bem do dia a dia. Ela diz que chega em casa, quando cheguei em casa eram 22h30. Liguei o rádio, tomei banho, esquentei a comida, li um pouco. Não sei dormir sem ler. Gosto de manusear um livro. O livro é a melhor invenção do homem. E aí também tem uma outra passagem que ela fala que o Brasil deveria ser governado por alguém que já passou fome, Porque só quem passou fome pode entender o país. E por que quando eu recebo essa provocação eu penso em Carolina? Porque a gente está falando aqui de uma mulher que era catadora de papelão, que era uma mulher favelada, como ela se colocava, como ela se apresentava, e ainda assim essa mulher, sem saber o que ia comer no dia seguinte, ou o que dar para os filhos comerem, e longe de eu estar aqui fazendo uma romantização da fome,
Mas, apesar disso, ela priorizava ler e escrever, independente de qualquer coisa. Então, quando eu faço uma leitura dessa, eu entendo que a leitura e a escrita para essa mulher era um item básico de sobrevivência. Era uma forma dela fugir um pouco da realidade que tanto a maltratava, mas também foi uma forma de revolucionar a sua própria vida. E continua reverberando até hoje, né? Porque a arte ela tem esse poder de ser, de permanecer, né, para além do artista. E eu acredito que para Carolina de Jesus é esse grande exemplo, né, do que como a palavra ela pode ser resistência, como a palavra pode ter um papel transformador. Então, eu me encanto muito com a leitura desse livro, eu já fiz a leitura dele mais de uma vez, porque por muito menos a gente não consegue inserir, né, a literatura, a arte, a escrita na nossa rotina, e Carolina tinha isso como o próprio pão, né? Pensando nessa conversa da gente, todas as perguntas me levam para o mesmo lugar, assim, de como a gente ainda não tem um entendimento de que a arte, ela é item básico de sobrevivência, né? E Carolina fez isso muito bem. Então, eu acredito que é uma ferramenta muito potente de transformação social, tanto do ponto de vista individual, né, do reconhecimento de quem somos, para onde vamos, para onde queremos ir, que eu acho que ela tem muito ela traz isso muito forte no livro, né, de reconhecer onde ela está localizada na sociedade brasileira daquela época e reconhecer o lugar que ela queria estar, né? E eu acredito que ela cumpre muito bem esse papel, assim, a literatura, e de revolucionar a nossa própria existência. A própria história de como surgiu o Leia Mulheres em Olinda, né? Porque, para quem não conhece, o Leia Mulheres é um projeto nacional que começou em São Paulo, mas que ele tem espécies de filiais, né? Um projeto voluntário, mas ele tem filiais, entre aspas, em todo o país, inclusive algumas cidades fora do país. Tem Paris, acho que tem Lisboa também. Enfim, e aqui em Pernambuco a gente tem alguns, tem Petrolina, tem Santa Cruz da Baixa Verde, Recife, Olinda, Garanhuns, Nazaré da Mata, enfim, tem algumas cidades é, aqui no estado. O próprio surgimento do Leia Mulheres em Olinda, né, que sou fundadora junto com outra companheira, ele é um acontecimento político e revolucionário na minha própria vida. Na época que o Leia Mulheres vai fazer 7 anos, em março do ano que vem, mas na época que ele nasceu, eu estava num processo muito profundo. Eu já escrevia, mas eu estava num processo muito profundo de descoberta da minha própria voz narrativa e das minhas referências literárias. Eu estava no processo de publicação do meu primeiro livro, e aí eu frequentava muito um sebo que tinha aqui no Sítio Histórico de Olinda, onde toda semana tinha os lançamentos de livros, era um momento bem efervescente, assim, da literatura na cidade, e aí foi um momento onde eu conheci muitas pessoas incríveis que estão na caminhada comigo até hoje, e aí eu lembro que eu estava buscando referências para a epígrafe do meu primeiro livro, e aí eu olhei para minha estante, e aí eu tomei um susto ao perceber que as minhas referências naquela época eram homens, a maioria, assim, esmagadora. E eu era uma mulher que escrevia, cercada por outras mulheres contemporâneas que também escreviam. Eu não lia tantas mulheres assim. Isso me deixou muito chocada. E aí eu resolvi mudar isso. E a ideia que eu tive foi: vamos criar. Eu conversei com a Anne, que é a minha parceira no Ler Mulheres, e disse assim: vamos criar um clube de leitura para a gente ler mulheres, só mulheres, mas eu não queria chamar de clube, porque eu também tinha essa preocupação de, de não comunicar que era uma coisa muito fechada, sabe? Aquele clubinho de difícil acesso. Eu queria comunicar que era uma coisa mais ampla e de participação aberta. E aí foi quando a Anne disse: olha, já que a gente vai ler mulheres, vamos criar o Leia Mulheres em Olinda. Já tinha em Recife, né? Ela disse: vamos criar o Leia Mulheres em Olinda. E a gente já tinha o Sebo, que era o lugar que a gente frequentava.
E aí a gente começou a fazer os encontros lá. E a gente já migrou para vários lugares, inclusive a Biblioteca Pública de Olinda, que agora está fechada, mas a gente continua, né, tentando equilibrar aí e manter o clube. E aí, a partir daí, eu pude testemunhar diversas revoluções, né? A gente, quando está numa roda com outras mulheres conversando sobre livros escritos por mulheres, são grandes e pequenas revoluções que a gente vai testemunhando ali, né? Tanto no processo de autodescoberta, né, individual e tudo mais, desde o eu posso ser uma mulher leitora, porque a gente esquece dos recortes muitas vezes, né, de privilégios de classe, de raça, etc. E a gente não entende muitas vezes que o próprio gesto da gente chegar em casa ou parar no meio do dia e abrir um livro para muitas mulheres é muito difícil, sobretudo porque nós vivemos num sistema capitalista que tem um potencial esmagador das nossas próprias vidas, né? O sistema capitalista ele exaure nossas energias o máximo que ele pode. E aí quando a gente para pensar em mulheres que são mães, né? Mulheres que são arrimos de família, essas mulheres no fim do dia, muitas vezes elas não têm energia para abrir um livro, muitas vezes elas não têm autoestima intelectual para abrir um livro e dizer, nossa, eu li esse livro e eu tive uma compreensão dele. Porque eu testemunhei muitas mulheres dizendo, nossa, eu cheguei aqui achando que eu não tinha entendido nada, e conversando com vocês, eu percebi que sim, eu tive o meu entendimento daquele livro, né? Eu tenho o potencial de pegar uma obra, às vezes mais complexa, né? Porque a gente tem muito essa preocupação no Leia Mulheres em ler diversas mulheres de diversas realidades, de diversos países e de diversos lugares do Brasil, mas também de diversos gêneros literários. A gente já leu Lélia Gonzalez, um livro extremamente teórico, assim, bem difícil de ser lido, né, para a maioria de nós, mas a gente também leu livros mais fluidos, mais leves, como romances de Aline Bey, né, Carla Madeira, uma coisa mais contemporânea, porque a gente tem essa preocupação em agregar diversos tipos de leituras, mas também de tirar cada uma de nós, inclusive nós mediadoras, do lugar da zona de conforto, né? Que a gente também vive um momento de cronicamente online, né? Então o online ele é muito sedutor porque ele é muito palatável, ele é muito fácil. Eu estava até comentando com uma amiga minha dizendo, nossa, eu estou tendo dificuldade em ler coisas mais complexas porque eu não consigo me concentrar tão bem porque a gente está cronicamente online, absorvendo conteúdos de fácil digestão, digamos assim, e a gente precisa se provocar, né? Sempre nesse lugar. Então, eu lembro muito de um livro que a gente leu, que foi o Conto da Aia, e muitos outros, né? Que a gente pôde testemunhar mulheres se reconhecendo no centro daquelas narrativas, guardadas as devidas proporções. Então, a grande descoberta do sim, eu posso, sim, eu sou uma mulher leitora, eu posso ler e debater sobre tal obra, então isso passa por um processo de reconhecimento de si mesma e de autoestima literária, assim, né? De autoestima de uma forma geral, de mulheres que disseram, eu lia tanto na minha juventude, mas aí depois eu tive filhos e não sei o que, não sei o que, não conseguia mais ler, e estou voltando agora. Isso para mim é um presente, assim, quando eu escuto isso, eu digo, nossa, vale muito a pena estar aqui, sabe? E também, né, tem a parte que não é tão doce, mas que é muito importante também, é quando essas mulheres se reconhecem nas violências que elas sofrem ou sofreram, né? A gente leu o Acontecimento de Anne Ernaux. Eu sempre falo desse livro também, porque é um livro que fala sobre aborto, né? Sobre um processo de aborto que a autora passou na França antes do aborto ser legalizado. E nesse dia, uma companheira que estava do meu lado contou a história dela, assim, e era uma pessoa que eu já conhecia há muitos anos e que eu não fazia ideia que tinha vivido aquilo. E eu pensei,
como é importante a gente falar sobre mulheres conversando, né? Nós éramos perseguidas na época medieval simplesmente por nos reunirmos, porque nós temos um poder muito grande quando a gente se reúne, né? Poder de transgressão social mesmo. E aí, eu percebi que a gente não fala tanto sobre isso, mesmo com as companheiras que são mais próximas, e que isso não é por acaso, isso é uma intervenção social, isso é uma estratégia social para que a gente não fale sobre certas coisas, para que a gente não se fortaleça nesse lugar mesmo. Então, ouvi muitas delas dizendo assim: poxa, eu sofri tal violência, eu sofro isso dentro da minha própria família e eu não tinha me dado conta de que isso era uma violência, né? Passa também pelo. Me vem à memória o livro de Silvia Federici, né, que é o ponto zero da revolução, que coloca a maternidade e o trabalho reprodutivo e doméstico nesse lugar do amor, né, essa obrigação que nós mulheres temos do cuidado, que na verdade é trabalho não remunerado, essa virada de chave em muitas delas é o grande boom, assim, sabe? E eu falo delas, mas falando de mim também, porque eu me implico nesse processo. Né? A gente está ali caminhando junto. Então, eu acho que essa autodescoberta, né? Descobrir a si mesma diante de um olhar múltiplo da leitura, porque quando eu leio o mesmo livro, eu, você e todas as outras companheiras que lerem a mesma obra na mesma época, vão ter leituras, olhares e desdobramentos diversos, porque o livro ele é escrito pela autora, mas o leitor, eu sempre falo que o leitor ele é sujeito ativo no processo. O leitor e a leitora, eles fazem parte da própria construção do texto, porque a forma como aquele livro vai atravessar o meu olhar parte da minha vivência, das minhas experiências, da minha construção como sujeito. Então, quando a gente junta todos esses pedacinhos numa roda para debater e falar sobre, é muito enriquecedor e é verdadeiramente revolucionário. Então, a gente sempre tem esse cuidado do espaço de troca ser um espaço acolhedor, um espaço que muitas vezes pode ser muito semelhante a um espaço terapêutico, mas a gente também tem o cuidado de trazer sempre o olhar crítico, trazer um pouquinho ali das provocações da própria teoria literária, dizer, olha, isso aqui é um estilo assim assado, que parece com fulano e cicrana, e, e olha a técnica que a autora usou aqui, a gente sempre tenta puxar um pouquinho isso, mas é um clube aberto para todas as pessoas, então a gente quer fazer dele algo democrático e acessível para todas as pessoas. Então a gente traz as abordagens, as linhas de discussão para o mais acessível para que todo mundo possa conversar e se ver, né, naquele processo. Eu acho que é isso. São 7 anos aí caminhando nesse. Não é fácil administrar com todas as outras demandas da vida, mas é algo que a gente busca priorizar sempre que dá. Eu acho que tudo a gente volta para o mesmo lugar, né? Eu acho que o papel da arte no feminismo, né, nessa construção, passa por essa visibilidade, por esse reconhecimento de nós mesmas, sabe? Acho que a arte tem esse poder de mostrar para a gente que a gente tem, apesar de todas as nossas diferenças, como mulheres que ocupam espaços diferentes, que têm trajetórias diversas, tem um lugar ali, ou vários, na verdade, que nos é comum. E é esse lugar comum que fortalece essa conexão e essa luta, né? Que não existe uma mulher livre se a outra não for, né? Então, só seremos livres quando todas forem livres, porque as opressões podem ter rostos diferentes e nos tocar de maneiras diferentes, pelos recortes, né, de classe, raça e etc. Mas tem alguns lugares ali onde são convergentes. Então, eu acho que o feminismo, caminhando junto com a arte, ele tem esse poder de dar essa visibilidade ao que nos atravessa e nos une de uma maneira em comum,
resguardando todas as diferenças. É, E esse reconhecimento, né? Porque muitas vezes nós mulheres não reconhecemos aquilo que nos oprime, não temos o entendimento mesmo de que aquilo ali é uma violência, né? Eu falei o exemplo da Silvia Federici, que é uma autora italiana incrível, e que fala muito sobre isso. Assim, muitas vezes a gente não tem essa percepção de que, olha, o seu marido, ele tá pedindo para você fazer tal coisa com muito amorzinho, né? Fazer aquela comida que ele gosta, sendo que você também tá cansada, em nome do amor. Isso não é amor. Então, eu acho que esse entendimento de que, ei, pai, isso aqui pode não estar certo, né? Eu brigo muito, eu briguei muito lá na casa dos meus pais com a coisa assim. Você quer que eu lhe ajude, né? Meu pai perguntou à minha mãe. Disse, não, ela não quer que você ajude. É tarefa sua também, como morador dessa casa, cuidar da casa. Então, eu acho que a arte, ela traduz esse tipo de coisa muito bem. Então, eu acho que o feminismo e a arte, eles só têm a ganhar quando caminham juntos, né? Porque traz essa visibilidade, traz a vivência da mulher para o centro do debate e faz com que a gente passe a questionar coisas que muitas vezes a gente não questionava, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Acho que a gente tem que gritar de diversas formas, sobretudo através da arte. Eu acho que falta ainda a gente entender, a gente como país, apesar do Brasil ser um país culturalmente rico e diverso, eu acho que ainda falta a gente entender, como sociedade, que a literatura, a arte, a cultura, ela não é um luxo, né? Ela deveria realmente ser um item de cesta básica. Audre Lorde fala que a poesia não é um luxo, né? E de fato não deveria ser, mas ainda há, né, esse entendimento de que a própria pessoa que escreve, né, a própria pessoa que publica, muitas vezes eu acho que isso tem sido amenizado com o tempo, tem sido se relativamente democratizado e popularizado, mas ainda há esse lugar de colocar quem escreve num lugar muito inalcançável, né? Num lugar inacessível e que não é para todos. Eu acho que a gente volta a falar do próprio sistema capitalista, que é um sistema que não coloca suas mulheres nesse lugar de criadoras, né? A gente não tem espaço de criação na nossa rotina, né? Muitas vezes a mulher que se dedica à arte de alguma forma, se ela não fizer isso com o fim de ganhar dinheiro, né? Não, eu bordo, tá? Mas tu vende teu bordado, isso não serve, né? Então acho que tem muito esse lugar do próprio sistema capitalista e não deixa de ser também por esse motivo que a política, assim como a cultura, não são espaços feitos e pensados para nós, né? Eu moro no estado de Pernambuco e eu trabalho com a primeira senadora da República mulher pelo estado de Pernambuco. E que bom que ela é a primeira, porque espero que muitas venham também a partir daí, mas é um reflexo de que nós não vivemos na sociedade, né? Eu trabalho com a senadora Tereza Leitão, não sei se eu cheguei a mencionar, e ela é a primeira mulher, sabe, que representa Pernambuco no Senado. Então, existem tantas outras mulheres que podem ser representadas através da arte, da cultura, da literatura, e não são, porque não têm oportunidade de criar, porque não têm espaços que podem ser dedicados à criação, porque a cultura, assim como a política, ela não foi criada e pensada para nós. Mas, apesar disso, nós estamos ocupando esses espaços. Então, eu acho que primeiramente, entender a cultura, a arte, como um item básico, entender a ocupação dos espaços de poder da política, seja ela institucional ou não, como tarefa básica de todas nós mulheres, tarefa de sobrevivência mesmo, né, para que nós e para que as próximas possam viver numa sociedade mais justa. E políticas públicas, sim, de publicação, né, de livros, de valorização
dessas escritoras, né? A gente, quando para pensar numa Odailta Alves, que é uma escritora aqui de Pernambuco, uma poeta incrível, uma mulher negra periférica, mas que não é estudada nas escolas públicas, por exemplo. Deveria, né? Porque eu vivi uma experiência de levar o Leia Mulheres para uma escola pública daqui de Pernambuco e a sensação de desmistificar o livro foi um livro que tratava sobre violência policial contra a juventude negra e ver que eles estavam se vendo naquele contexto e se reconhecendo é muito transformador. Então, eu acho que tem os dois olhares, né? É você ver a sua vivência como sujeito ali passivo, mas também a sua vivência como sujeito ativo quando a gente fala de uma Carolina de Jesus, dizer, pô, eu também posso escrever, né? Mas eu também posso escrever sem essa romantização do eu vou escrever mesmo não tendo comido nada hoje. Não, a gente precisa trabalhar para que as pessoas possam viver na sociedade onde elas tenham o básico na mesa, mas que elas também sejam estimuladas a criar, né? Seja a arte que for, né? Na linguagem artística que for, mas que elas sejam, né, estimuladas a isso. Seja com a finalidade de vender ou não, mas que elas possam se expressar e expressar o retrato da sociedade que elas vivem a partir do seu olhar. Porque tem muito a contribuir, sim. Acho que toda arte, todo livro, ele precisa existir, ele precisa vir ao mundo, porque todo mundo precisa do olhar de todo mundo para se entender, né, como sujeitos coletivos que somos. Hoje a aula foi sobre mulheres da literatura e o feminismo, com Catarina Araújo, poeta e escritora.